quando você pega aí o quê, né? A hipófise, olha aí, ó, os hormônios dela, né? Da adenohipófise, né? São as tropinas ou trofinas aí. E aí o lobo anterior, que é o lobo secretor dela. Primeiro hormônio aqui, ó, é a somatotrofina, o hormônio somatotrófico, e esse hormônio somatotrófico também é conhecido pela sigla. As siglas são todas em inglês, né? Mas é conhecido aí como que, ó, como GH, né? O hormônio growing. E aí o que que acontece? Ó? O hormônio GH é o hormônio do crescimento, tudo certo, tudo top. Desses hormônios aqui, ó, ele é um dos hormônios que mais cai em prova, justamente porque a função dele é muito importante, né? Então ele é o hormônio do crescimento. Sendo o hormônio do crescimento aí, o que vai acontecer com ele? Ó? Ele vai ser importante no sentido aí o quê? De promover o crescimento, e esse crescimento acontece durante a infância, né? Durante a infância e até um pouco na parte do adulto. A gente tem um crescimento ósseo estimado aí, para o seu limite máximo, até por volta dos 30 anos de idade. Mas o crescimento mais decisivo, mais importante nosso, é na infância. Fechou? Então tá aí o hormônio do crescimento, tudo certo, tudo top, sem grandes preocupações. Agora, a grande, né, ação da somatotrofina, que a gente cobra em prova, que cai em prova, é justamente isso aqui, ó. A somatotrofina, o hormônio do crescimento, o GH, ele tem as suas disfunções. Infelizmente, o cara pode nascer com comprometimento da glândula aí, o que é hipófise, né? Pode ter um comprometimento aqui da adenohipófise e ter uma disfunção o quê? Nessa glândula aí, que é, né, a adenohipófise. Então, na infância, se o indivíduo tiver uma diminuição na produção de ADH, se ele tiver falta, né, da produção do hormônio GH na infância, isso causa, né, uma doença chamada de nanismo. Então, o que acontece? Se faltar GH na infância, o indivíduo, o que acontece com ele? Ele cresce menos do que o normal na infância. Então, seu crescimento ósseo é comprometido, né? Ele fica aí o quê? Né? Com baixa estatura. Então, isso é chamado de nanismo. Então, a falta de GH na infância vai provocar aí o que a gente chama de nanismo. O que seria o nanismo aí? Seria, né, a falta desse hormônio na infância. E isso pode trazer problemas sérios para o indivíduo. Por que isso pode trazer problemas sérios para o indivíduo? Porque, né, no nanismo pode acontecer isso aqui, né? No nanismo pode acontecer de o quê? De as estruturas ósseas não crescerem. Então não cresce a caixa torácica, não cresce aí o quê, né? A caixa craniana, não cresce a cavidade abdominal. Então isso fica reduzido, fica pequeno. Só aí, e quando isso fica pequeno, o que acontece? Né? Os órgãos podem crescer normais. Né? Pode ter seu crescimento normal. Então os órgãos ficam comprimidos dentro dessas cavidades ósseas. Então pode ter lesões nesses órgãos, mau funcionamento. Então o cara tem uma série de limitações, uma série de o quê? De problemas fisiológicos em função desse o quê? Dessa compactação, né, desses órgãos dentro dessas caixas que não crescem direito. Então, isso tem um comprometimento visceral grande. Inclusive, isso pode levar a comprometimentos sérios e levar, inclusive, o indivíduo à morte. E outra coisa, não confundir nanismo com raquitismo. O que é raquitismo? Raquitismo é falta de vitamina D, é falta de calciferol. Né? A vitamina D, você sabe que ela é muito importante, é uma vitamina lipossolúvel, né? E aí o que a vitamina o quê? D faz, o calciferol? Ele aumenta a permeabilidade de cálcio nas microvelocidades intestinais. Então, quando você tem vitamina D, a vitamina D vai lá, atua, né? No quê? Nas velocidades intestinais e nas microvelocidades e estimula a absorção de cálcio. Isso favorece muito as ossificações, né? Porque jogando cálcio no quê? No sangue, esse cálcio vai ser levado até os ossos, aonde você tem aí o quê? A fixação dele, né? E a calcificação aí, né? Formando aí o quê? Os ossos fazendo a ossificação. Então tá tudo certo. Então quando o cara tem carência de vitamina D, ele absorve pouco cálcio. Então os ossos dele vai crescer. Tem crescimento, mas os ossos crescem de forma normal, crescem curvado, crescem tortos, né? Então o que acontece? Isso é um problema sério, né, para o indivíduo, porque isso aí vai gerar o que? As lordoses, escolioses, cifoses, vão ter problemas aí o que, né? Vai provocar aí o que, né? Uma disfunção no crescimento do externo, né, que é o osso aqui do peito, da caixa
torácica, costelar. Então, isso vai provocar várias disfunções no indivíduo. Ele tem um crescimento ósseo, mas um crescimento ósseo totalmente anormal. Isso é o, né, raquitismo, falta de vitamina D. Agora, nanismo é falta de GH, é falta de somatotrofina. Aí o cara não cresce de jeito nenhum. Né? E excede porque, não crescendo as caixas onde aloja os órgãos ficam comprimidos. Isso pode ter comprometimento visceral muito grande, leva o indivíduo, inclusive, à morte. Os órgãos com comprimidos não funcionam direito. Isso é a falta, né, do GH na infância. Agora, na infância também, o que você tem? O excesso de GH. Ó. O cara pode nascer com uma disfunção aqui da adenohipófise, pode nascer com uma disfunção aqui do lobo, né, anterior, da hipófise, e aí pode provocar a produção de o quê? De GH em grande quantidade. O excesso da produção de GH. O excesso da produção de GH, o que vai levar no indivíduo? Esse excesso de GH leva no indivíduo isso aqui, ó. Leva no indivíduo o crescimento ósseo anormal. Então, o cara cresce demais. Então, pode ser que o indivíduo, por exemplo, tenha 8 anos de idade e tenha aí o quê? Quase 2 metros de altura. Então, um crescimento ósseo extremamente acelerado. Isso também é ruim. É uma disfunção, é uma anomalia. Por que isso vai ser ruim? Por que isso é uma disfunção? Isso é uma anomalia? Porque esse crescimento ósseo aí, né? Acelerado, o crescimento ósseo é tão grande que as articulações não acompanham o crescimento dos ossos. A articulação é o que conecta um osso no outro, né? E aí o que acontece? Os ossos crescem tanto que essas articulações e ficam tão pesados que as articulações não suportam os ossos. O que isso provoca, né? Artrite, artrose. Então os ossos começam a desgastar um em relação ao outro, porque se a articulação não está firme, se ela não tem as cartilagens, né, endocondrais, e se não tem o líquido sinovial que preenche, né, as articulações, um osso fica atritando com o outro. E aí, se um osso fica atritando com o outro, o que vai acontecer? Um comprometimento sério das articulações. O cara não consegue se locomover direito, o cara não consegue, né, ter uma locomoção aí, eficiente. Perde movimento, né? E aí isso é muito ruim, muito doloroso, muito desgastante, compromete toda a locomoção do cara. Então, ó, na infância, falta de GH, o que isso provoca? Nanismo. Na infância, excesso de GH, o que provoca? Gigantismo. Fechou? Lembrando que o GH, ó, é um hormônio que provoca divisão celular. Esse GH aqui, se for ministrado, e não de forma correta, né? Se não tiver um controle das doses de GH, porque quando o cara identifica nanismo, o endocrinologista dele, a tendência do endócrino é aplicar GH, né, no indivíduo para estimular o crescimento ósseo. No gigantismo é meio complicado fazer alguma coisa porque não tem um inibidor de GH muito específico, apesar de você ter algumas substâncias que fazem isso. Mas você não tem um inibidor tão potente assim. Agora, no nanismo você tem. Mas tem que tomar muito cuidado, porque como o GH provoca divisão celular, o que isso pode acarretar no indivíduo? Multiplicação, né, celular, divisão celular acentuada e disfuncional, isso pode acarretar no indivíduo, inclusive isso aqui, né? Pode acarretar no indivíduo oncogenia, câncer, né? As células se dividindo rápido demais. E sem função, isso gera uma intumefação, uma oncogênese. Então, câncer. O GH é um hormônio extremamente perigoso e também extremamente cancerígeno. Eu vou até falar disso aqui mais para frente aqui, porque tem gente que usa isso aqui em academia. Aplica isso aqui em academia. Então, daqui a pouco eu vou falar disso aqui, que isso aqui é muito perigoso, isso é muito sério. Né? Inclusive, isso é proibido pela Anvisa, ninguém o que comercializa isso de forma normal, você compra isso só com receita, mas você já viu, né? Os caras o que contrabandam, fazem o contrabando disso aqui e chega até as academias aí, a galera vende para o cara aplicar sem controle nenhum, sem endocrinologista nenhum, e aí isso aí dá problema seríssimo para o cara no futuro. Vou te falar os efeitos dele também depois, e aí você fica o quê? Esperto com isso aqui, ó. Porque a somatotrofina é um negócio complicado, viu? GH é um negócio bem pesado. Mas enfim, ó, hormônio do crescimento aqui. Agora, na fase adulta, a tendência na fase adulta, como o cara já cresceu, já teve seu crescimento ósseo aí normal, o que vai acontecer com o cara aí na fase adulta? A tendência é diminuir a produção de GH, a quantidade de GH. Né? E por consequência isso vai diminuir o metabolismo e tudo, e aí o que acontece? Normal, é o normal, é o processo normal
aí na fase adulta. Então, na fase adulta, a tendência é diminuir a produção desse GH, dessa somatotrofina, do hormônio somatotrófico. Tá tudo certo, vai dar uma diminuída. Só que em função, né, pode acontecer isso aqui, ó, né, em função do não funcionamento da adenohipófise direita, uma disfunção da adenohipófise na fase adulta, o que vai acontecer? Na fase adulta, a adenohipófise pode voltar a produzir grandes concentrações de GH. E aí isso aí também é muito sério, porque como o adulto já cresceu, se eu voltar a produzir o QGH, eu vou estimular o crescimento dos ossos, as divisões celulares, as ossificações e o crescimento ósseo. Só que como os ossos já cresceram, já estão dentro das articulações, imagina o osso começar a crescer dentro da articulação. Vai o quê? Estourar a articulação e um osso começa a atritar com o outro dentro da articulação. O que isso provoca? As artrites, as artroses. Então o cara vai ter perda de movimento, dores terríveis, né? E o que acontece? Limitação de locomoção. Tá, isso aí é grave, muito sério, tal, tudo beleza. O GH, quando ele volta a ser produzido aí na fase adulta, por uma disfunção, né? Por uma alteração do funcionamento da adenohipófise, pode ser um câncer, pode ser uma disfunção química, pode ser uma função infecciosa, né? Pode ser um vírus, uma bactéria que atua e está fazendo a glândula funcionar direito, né? Pode ser vários fatores que fazem isso acontecer na fase adulta. Então, o que acontece? Então, já começa aí o quê? A atritar os ossos nas articulações, aí, artrite, artrose, tudo mais, né? Perda de locomoção, perda de movimento, e aí o que? Complicado. Só que o que acontece? O GH atua em todos os ossos do corpo. Os ossos longos, como por exemplo os dedos, eles vão crescendo, né? As falanges, né, das articulações dos dedos, elas crescem. Então o dedo vai ficando o quê? Pontudo. Vai crescendo. O queixo também cresce muito, né? Então o cara vai tendo o quê? Um aumento do quê? Da ramificação aqui do queixo. E aí tá tudo certo, sem problema, porque isso aí é o quê? É externo, é um osso que não está comprometendo a articulação. É esteticamente feio, mas o que acontece? Não compromete grandes situações ósseas. O grande problema é que o GH atua aqui aonde? Ó? Na caixa craniana. Atuando na caixa craniana, o que acontece? Ele estimula o crescimento dos ossos do crânio. Frontal, parietal, né? Occipital. Esses ossos, as articulações deles são serrilhadas e são próximas, não tem espaço entre as articulações. Não tem aí, por exemplo, né, líquido sinovial. Líquido sinovial é o líquido que preenche as articulações. É o que lubrifica os ossos durante os movimentos. Caixa craniana não tem isso, ela é perfeitamente fechada, justamente para promover, né, a proteção de quem? Do sistema nervoso central. Então ele vai entrar aí e vai proteger isso. Vai organizar isso para proteção. Certo? Então ele faz o quê? Essa vedação dos ossos do crânio muito perfeitamente. Aí o GH começa a atuar aí na fase adulta. Como esses ossos já cresceram, já estão conectados, já estão fechados, está tudo fechadinho aqui, o que acontece? Quando o GH começa a atuar aqui, ele faz o crescimento. Aí o que acontece? Como não tem espaço, um osso começa a comprimir o outro. E não para de crescer, né? Porque está liberando GH, e você não tem um inibidor tão grande para ele assim, e começa a crescer. Aí um osso começa a comprimir o outro. Imagina isso na caixa craniana. Você não tem espaço aí dentro. E aí o que acontece? Isso provoca dores terríveis. 1000 vezes pior, porque é um osso atritando com o outro, crescendo, é dor pior, 1000 vezes pior do que o quê? Uma enxaqueca normal. Né? Então isso aí compromete, provoca uma dor terrível, gigante. Mas isso aí nem é o pior, né? Porque para isso a gente tem alguns analgésicos, anestésicos. O problema muito grave é que começa a atritar um osso com o outro e crescer. O que isso faz? Aumenta a pressão da caixa craniana. Aumentando a pressão da caixa craniana, o que isso provoca? Uma doença chamada, né, de acromegalia. E aí quando comprime aqui, né, a acromegalia, o que ela faz? Ela aumenta a pressão da caixa craniana. Adivinha o que isso faz? Impede a irrigação arterial. As artérias encefálicas, o que acontece? Como a pressão do crânio é maior do que a delas, o sangue não chega. O que isso vai levando? Né? Vai levando o quê? A não irrigação, a não oxigenação, a não nutrição, a não desintoxicação da caixa craniana, do encéfalo, do cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. Não chegando o sangue aí, cara, o que acontece? Os neurônios vão acabar morrendo. Então o cara passa a ter uma doença degenerativa.
Ele vai perdendo os neurônios com o passar do tempo aí, e o que que acontece? Vai morrendo isso. Isso compromete todo o funcionamento do organismo e compromete aí a fala, raciocínio, memória. Então isso destrói toda a ação do sistema nervoso central dele. Então isso é muito ruim. E isso provoca o que no indivíduo? Claro que a morte, né? Comprometimento cardiorrespiratório. Então isso leva aí o que comprometimento de equilíbrio. Então isso leva a uma série de disfunções muito graves. E é uma doença muito séria, porque você não tem muito o que fazer para controlar esse GH aí. E aí o que que acontece? E como a dor de cabeça é muito terrível, e ele vai perdendo todo o comprometimento aí fisiológico, e o que que acontece? O cara acaba morrendo. E o mais grave disso, que essa doença pode persistir, por exemplo, assim, durante o quê? 3, 4, 5, 6 anos. O cara com essa situação toda, que a vida dele fica toda impraticável em função disso. Então, ó, o normal na fase adulta do GH é diminuir a sua produção. Normal. Né? Queda de metabolismo, queda de tudo, tá tudo certo. Só que o que que acontece? Na fase adulta, a adenohipófise pode voltar a produzir o ADH, causando todo esse comprometimento que eu te falei, né? Desde as articulações até a caixa craniana. Essa doença do excesso de GH na fase adulta, a gente chama de acromegalia. E é muito grave, é muito séria, né? E aí isso provoca o quê? Um problema muito grave, muito sério no indivíduo, inclusive a comprometimento, a morte dele. E isso pode levar aí por volta aí o quê, né? De até 5, 6 anos, 7 anos, o cara sofrendo desse jeito com acromegalia e dores terríveis, comprometimento de articulação, doença degenerativa, porque destrói o sistema nervoso central, o encéfalo. Então é um negócio muito sério, muito grave. Fechou? Então, ó, falta de GH na infância, nanismo. Excesso de GH na infância, gigantismo. Falta de GH na fase o quê? Adulta, normal. É o que vai diminuir. O ruim é se você o que aplicar em você, que eu vou te falar agora. E o excesso de GH na fase adulta, o que que isso provoca? A acromegalia, que é séria, que é muito grave aí. Então, o que vai acontecer? É complicado. Outra coisa agora importante é isso aqui, ó. Meninos, GH em academia, né? Que é a droga aí do rejuvenescimento, a droga da juventude. Então o cara vai lá malhar e quer o quê? Sempre que a gente quer malhar, né? A gente quer perder rápido peso, quer definir rápido e quer tudo para ontem, né? E não é bem assim, né? Que se demora um certo tempo, né? Dependendo da idade, o organismo já não responde tão bem às atividades físicas, né? O seu corpo aí, o que ele tem de uma diminuição de metabolismo, tá tudo certo, normal, sem problema nenhum. Aí o cara não tem paciência para isso, quer perder peso rápido e quer definição rápido e quer tudo rápido. O que que os caras fazem? Aplica GH. O que que o GH faz? Acelera o metabolismo. Acelera o metabolismo assim gigante. O cara perde, por exemplo, 10, 15 quilos em um mês. E aí, malhando aí o que direitinho, com 2 meses já tem definição corporal, aumento do tônus muscular, ânimo para malhar. É uma droga excelente, maravilhosa, né? Seria o troço perfeito. Só que o que eu falei? Que mesmo na infância, aplicando a DH, já tem problema. O endocrinologista na infância já tem que fazer o tratamento controlado. Porque se aplicar GH no que na criança, mais do que o normal, o que isso provoca, né? Provoca nele disfunções de divisão celular. Isso leva o quê? Câncer oncogênico. Imagina a fase adulta, o cara aplicando sem controle o quê? De um endócrino médico, aplicando aí o quê? Clandestinamente, né? Porque isso aí não é vendido em farmácia. E quando é vendido, você tem que ter uma receita toda especial para comprar isso. E compra nas doses certas e quem aplica o endocrinologista em tempos cronológicos corretos. Agora o cara aplica isso lá, na academia, né? Aplica aí o quê? As doses aí todas. E é caro, GH é caro. É uma droga cara, é um hormônio caro, né? E aí o que acontece? Aplica o que no indivíduo? Vai ter os resultados, mas o que acontece? O que o cara vai desenvolver com excesso de GH na fase adulta? A acromegalia. Cresceu o queixo e cresceu os dedos, saiu de menos. O comprometimento é da caixa craniana. E outra coisa, o GH ele é cancerígeno. Como que os tecidos do adulto já estão todos formados, especializados, e todos eles já cresceram, o que vai acontecer com o cara? Ele já tem esse comprometimento, esse crescimento, essa realização feita. Então, se ele aplicar isso, o que isso vai gerar nele? Câncer. É uma estatística. Adultos que usam a GH, aproximadamente por volta aí, o que, de 10 anos após o uso,
né, uma porcentagem significativa deles apresentam câncer, certo? Câncer ósseo ou câncer de medula óssea vermelha, leucemia. Então é um negócio meio complicado, né? Você vai ficar 10 anos aí, o quê, né? Com o organismo aí top, lindo, maravilhoso, esteticamente o quê, né? Bacana, mas com 10 anos, o quê? Depois disso, de 10 a 15 anos, você vai ter o quê? Desenvolvimento de um câncer. Não compensa, não. Além de falar de acromegalia, né? Então, o que acontece? Não compensa o uso disso aí na fase do quê? Adulta, viu? Ah, e outra coisa, eu te falei para não confundir nanismo com, né, com falta de cálcio lá, como é que chama lá? Raquitismo. Não confundir nanismo com raquitismo. Nanismo é falta de H. Raquitismo é falta de vitamina D. Agora você tem isso aqui também, ó. No adulto, o excesso de o quê? O excesso de GH, o que provoca? Acromegalia, certo? Então, o que acontece? São 3 termos aí o que importantes que você tem que saber. Não confundir nanismo com raquitismo e o excesso de GH na fase adulta, o que acontece? A gente chama de acromegalia. E a falta de cálcio no adulto também gera o quê? Um problema aí o quê? Sério, né? Um problema de descalcificação dos ossos e um problema de coagulação sanguínea, de coagulação sanguínea, de contração muscular. Isso é chamado de osteomalacia. Então, nanismo, falta de GH. Raquitismo, falta de cálcio na infância. E falta de cálcio na fase adulta, chamado de osteomalacia. Então, fechou sobre essa parte aí? Tudo certo? Tudo top. Não cai nessa de usar GH aqui não, ó, que isso aqui é perigoso, mas é perigoso mesmo. Muito, muito, muito perigoso. E aqui vem os hormônios, ó. Outros hormônios de quem? Da tireoide aí, ó. Quem são os hormônios da tireoide? Você tem o hormônio tireotrófico, TSH, que estimula a glândula tireoide, né? Eu te falei que os hormônios são chamados de tropinas ou trofinas, então vai estimular aí, né, a tireoide. Você tem o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH. O que ele estimula? Age sobre o córtex das glândulas suprarrenais, né? Estimula a produção lá de quem? Dos, né, glicocorticoides, mineralcorticoides, dos androgênicos, são hormônios que são produzidos pelo córtex, né, da suprarrenal. Lembrando que um hormônio bacana é a aldosterona, né? Que a gente viu que atua lá na diurese. Inclusive, ela, como faz reabsorção de microssólidos, né, sais minerais ali, principalmente sódio, no tubo contorcido proximal, inclusive ela faz o controle da pressão sanguínea, né? Então é bacana. Então é bacana você saber isso aí. E esses hormônios aqui, ó, o hormônio FSH e o LH, eles são de uma forma geral chamados de o quê? Gonadotrofinas. Então como é que eles são chamados? Gonadotrofinas. Por que gonadotrofinas? Trofinas quer dizer que vão alimentar, vão fazer o funcionamento de outras glândulas. E caso o LH e o LH, ó, aliás, o FSH e o LH, eles vão atuar nas gônadas, vão atuar tanto no testículo quanto no ovário. Fechou? Eu vou deixar para falar isso mais para frente aí, na aula de amanhã, porque para mim aqui já está encerrando a aula aqui, ó. E aí eu vou deixar um pedacinho aqui para vocês tirarem as dúvidas aí. E aí, meninos? Alguma dúvida nessa parte de hormônio? Como é que foi aí? Tudo certo? Tudo certo, Milton. Bom demais, então. E aí a gente passa o quê? Na próxima aula eu termino aqui os hormônios gonadotróficos, falo da neurohipófise e aí a gente parte para as outras glândulas aqui. Pode ser? Milton, Hum. o excesso de GH que provoca o gigantismo, no caso? Isso na infância, né? Uhum. Aí na Tá fase bom. adulta ele provoca a acromegalia, que eu te falei que é muito sério, muito grave, né? É uma doença complicada. Meninos, e outra coisa, viu? Hoje o GH é produzido também por biotecnologia, viu? É igual a insulina. O GH hoje é produzido assim, a gente pegou, identificou o gene humano que produz o GH, pegou esse gene humano, colocou nos plastídeos, né? Plasmídeos, desculpa. Nos plasmídeos bacterianos, e hoje quem produz isso pra gente são as bactérias. Então hoje você tem o quê? O GH, que é o hormônio masculino, produzido idêntico ao hormônio masculino pelas bactérias por transgenia, por biotecnologia. Antigamente, sabe como é que fazia? A gente pegava o quê?
a hipófise de animais, geralmente gado e suínos, bovinos e suínos. Você pegava, exprimia, macerava a hipófise para extrair o GH. Hoje, graças a Deus, a gente já produz ele humano por biotecnologia, por transgenia dentro de bactéria através dos seus plasmídeos. Fechou? Então a gente tem um controle bem maior, o hormônio é bem mais eficiente. Alguma dúvida a mais, meninos? A tireoide, então, não produz seus hormônios? Como é que é? A tireoide não produz seus hormônios? Produz sim. A tireoide produz os hormônios dela normal. Inclusive, a gente também está produzindo T3 e T4 de forma artificial dentro de bactéria. Mas a gente produz, né? Tudo normal, tudo certo. Inclusive, é o hormônio aqui, ó, TSH, que estimula a tireoide a funcionar, a produzir seus próprios hormônios. A adenohipófise libera, vai lá na tireoide e faz ela produzir. Ah, entendi. Obrigada. Tudo junto. Meninos, então até amanhã. Bom dia para todos, boas aulas para vocês. Estamos juntos. E amanhã a gente continua o nosso sistema endócrino aqui. Fechou? Um abraço, um beijo e até amanhã.